O Internacional empata em 1-1 contra o Atlético Goianiense dentro do Beira-Rio e agora faz com que a gordura obtida lá na Arena Barueri diante do Palmeiras esmoreça no Campeonato Brasileiro. Mas é fora das quatro linhas que as coisas repercutem na Casa Colorada na noite do último domingo. O técnico Eduardo Cudê, numa entrevista muito forte, desabafa contra as críticas e até mesmo as vaias da arquibancada, mas pede para que o torcedor não só dê um voto de confiança no clube, mas que continue apoiando, porque só assim o Inter vai ser campeão. Enquanto isso, o presidente Alessandro Barcelos faz duras críticas à arbitragem e principalmente a um pênalti sonegado em Gabriel Mercado. A gente vai falar sobre tudo isso e muitos bastidores sobre tudo o que aconteceu na noite do último domingo lá no Beira-Rio. Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Vamos lá, vamos falar do Internacional começando a semana nessa segunda-feira pela manhã. Faz o seguinte, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal e ativa a notificação e bora falar do Internacional e das notícias do nosso Colorado, mas principalmente bastidores e interpretações de algumas falas do técnico Eduardo Cudê e coisas também que conseguimos colher lá no estádio Beira-Rio ontem, domingo, à noite, após o empate em 1-1 contra o Atlético Goianiense. Vamos falar do jogo rapidinho, mas olha aqui, ó, tá aqui a tabela atualizada, o Inter com 7 pontos, né? Perdendo a gordura feita lá na Arena Barueri. Se a gente for avaliar o empate aqui, ele foi ruim porque a gente fez uma vitória diante de um quase, talvez o grande candidato, né, ao Campeonato Brasileiro, lá em São Paulo. Perder dentro dos domínios do Atlético Paranaense até é considerável, por conta do contexto, grama sintética e tudo mais, só que dentro de casa tem que confirmar, e principalmente contra os pequenos. O que acontece? Se a gente for olhar no grosso do número, na matemática, ó, o ponto do Beira-Rio vai para a Arena Barueri, o ponto da Arena Barueri vem para o Beira-Rio. Ou seja, estamos na média. Não há gordura para cima e, graças a Deus, também para baixo. Ou seja, o Inter não pode perder pontos para os pequenos. É aquela coisa de questão de vestibular. Questão de vestibular, tu não passa no vestibular na questão fácil. Tu passa no vestibular na questão difícil. Então é mais ou menos por aí, porque era óbvio que o Jair Ventura viria com 2 caminhões na frente do seu goleiro, uma vez que era o saco de pancada do Campeonato Brasileiro. Todo mundo sabia disso, todo mundo dentro do Beira-Rio, os quase 25 mil torcedores sabiam disso. O Vozes do Gigante falou sobre isso a semana toda e o técnico Eduardo Cudê acabou fazendo com que o seu time rodasse a bola, rodasse a bola, rodasse a bola e aí chegasse na linha de fundo, cruzamento. Claro que o gol do Rafael Borré vem de um cruzamento do Wesley, mas ao mesmo tempo é a exceção e não a regra. O que acontece? A gente botou chuveirinho na área, sei lá, 20, 25 vezes e fez um gol. Não é assim que funciona. Quando o Inter tabelou no segundo tempo, quando o Inter foi para o X1, quando o Inter apostou em individualidades ou triangulações pelo chão, foi muito mais agressivo, chegou muito mais no gol adversário, tanto que fez uma pressão considerável, né? Então, para virar o resultado, uma vez também, né, que o Atlético Goianiense faz aquele gol numa falha do Gabriel Mercado. Maurício, com a faixa de capitão, muito para resgatar o jogador, uma fala do Eduardo Cudê, que daqui a pouco a gente vai repercutir, mas também com pouca lucidez, está abaixo, né? Não tem como não dizer que está abaixo. Tanto que o técnico Eduardo Cudê ainda disse que quer resgatar o jogador com o uso da braçadeira, né? E aí talvez aqui vai a crítica para a direção. Talvez o Magrão, talvez o presidente Alessandro Barcelos, Felipe Becker, alguém tem que chegar no Cudê e dizer o seguinte: a faixa de capitão, ela é muito pesada. Ela é quase, depois de Fernandão, depois de D'Alessandro, só para pegar a história recente do Inter, ela se torna a camisa 10, basicamente, do Internacional. Ela se torna muito representativa. A faixa de capitão ela não pode servir para levantar jogador.
Muito pelo contrário, tu levanta o jogador com conversas do vestiário, levanta o jogador talvez até mesmo com um banco de reservas, mas tu não levanta o jogador dando uma faixa tão importante como a de capitão. Bom, eu quero falar com você sobre a coletiva, tá? E o desabafo do técnico Eduardo Cudê. Primeiro que eu acho que ele tem algumas razões, tá? Ou ele tem razão em alguns pontos. Por exemplo, eu prefiro que se você vai ao Beira-Rio, torça os 90 minutos, vaia no final. Não, caso não venha a vitória, não jogamos bem e tudo mais, o torcedor ele é soberano, ele pode fazer o que ele quiser, com decência e tudo mais, é óbvio, né? Mas, quando chegar nos 90 minutos, cara, aí foi bem, aplaude, foi mal, vaia. Até aí, beleza, tá? Só que é o seguinte, o Cudê ele faz um chamamento da torcida. Me parece muito claro que houve ou uma interpretação diferente, ou uma interpretação errada do que ele quis dizer, ou talvez pelo fato do espanhol dele não ficou muito claro. Ele estava querendo dizer o seguinte: o Inter não consegue ser campeão se a sua torcida não estiver junto com ela. E aí aqui talvez também vai mais uma vez a crítica à direção colorada. Tem que chegar nele e explicar que ele não está na Argentina. O torcedor argentino ele é de apoio incondicional. Ele vai lá e canta os 90 minutos. E o torcedor colorado não é, o brasileiro não é assim. O brasileiro, ele vai e se tá bem, se o Inter tem transpiração, se o Inter tem carrinho, se o Inter tem bunda no chão, se o Inter tem raça, o torcedor tá junto, tá aplaudindo. Se o Inter toca pro lado, se o Inter toca para trás, o torcedor vai vaiar. É isso que talvez ele tenha que entender. A vaia, ela não é pelo fato do trabalho, mas a vaia é pelo momento e pelo que não produz. Simples. Só que daí a gente também tem algumas questões que tem que pontuar. Ele diz assim, olha, a imprensa me maltrata o tempo todo. E eu concordo muito. A torcida do Inter, se ela tiver um pouco de boa vontade, ela vai perceber que a imprensa bate no Cudê dia sim e dia não. Tá? Tem comentarista que fala sobre o 1 ponto em 6 conquistados e não sei o quê. Isso aí já passou lá atrás. Hoje ele tem quase 80% de aproveitamento na temporada, ele tem 2 derrotas, sendo que uma é vexatória para o Juventude, é uma eliminação, né? Entende? Que na verdade não é nenhuma derrota, é um empate. Mas ele tem a eliminação do Campeonato Gaúcho. O Campeonato Gaúcho era o salvo-conduto dele, era a bandeira branca pro ano. Para ele poder pelo menos ter um pouco de calma, para que não fique todo dia no microfone, né? Ah, o trabalho dele é ruim, ele perdeu pro Juventude, ele não ganha nada, bababá, bababá. A grande questão é que aí a gente tem que também ver o lado da torcida. A torcida que no início do ano foi no aeroporto para buscar os reforços, que fez uma campanha espontânea de sócios, em que nós chegamos a 145 mil sócios, basicamente pelas redes sociais, uma torcida que estava empolgada com os reforços e com o time montado, uma torcida que fez com que a média do Beira-Rio fosse maior agora no Campeonato Gaúcho, uma torcida que estava empurrando e que estava também acreditando que era possível encerrar uma sequência de vitórias do Grêmio e principalmente, né, uma sequência de derrotas do Internacional. Só que a partir do momento que a eliminação acontece, é óbvio que a torcida vai pegar e vai não só esmorecer, mas vai pensar, acabou, é de novo a mesma coisa, não vamos ganhar nada. Então, ele tem que entender, o técnico Eduardo Cudê, este contexto. É óbvio que ele diz lá, eu não tenho a ver com os 45 anos de brasileiro, eu não tenho a ver com os 12 anos de Copa do Brasil, eu não tenho a ver com os 8 anos de Campeonato Gaúcho. É claro que ele não tem no contexto do número, mas ele tem no contexto agora. E talvez essa meia-culpa, ou talvez essa reflexão, o departamento de futebol tem que ser feito, tem que fazer, e tem que ser feito, né? Então, assim, fica... na análise, pelo menos, tá? Que ele tem, em determinados momentos, razão, né? Por exemplo, ele diz assim, com 15 minutos já estavam me xingando aqui na beira do gramado, né? E eu volto a dizer, isso eu, particularmente, prefiro apoiar. Tá? Só que ele tem que acreditar e tem que entender esse contexto aí todo que eu acabei de falar. Por último, para a gente falar da reclamação do presidente quanto à arbitragem, né? Foi por conta de um pênalti sonegado no Gabriel Mercado, em que o defensor do Atlético Goianiense basicamente dá um ipom, né? Tem até
comentaristas da ESPN, comentaristas do centro do país falando, por exemplo, que foi um penal, né? Estava na cara da Edna, da árbitra da partida, e tem que ressaltar isso, né? Pela primeira vez na história, a escala de arbitragem só teve mulheres, né? Maravilhoso. Maravilhoso. E aqui não tem nenhuma crítica ao sexismo, né? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A gente tem que apoiar cada vez mais mulheres do futebol. Tá? A crítica ela está que a Edna estava a 2 metros do Gabriel Mercado e não foi, ao menos no VAR, para falar com a Daiane Muniz, né? Ou pelo menos chamar, ó, vê para mim isso aqui, porque isso aqui tá estranho. Então esse é o grande lance. O presidente também reclama da questão, né, de que o lance do gol do Rafael Borré, que estava muito, mas muito regular, foi mostrado no telão, né? E o lance do gol do Atlético Goianiense, em que até há um questionamento sobre se a bola pegou ou não na cabeça, né, do jogador do Atlético, antes, né, de ir para o jogador que fez o gol, não passou no telão. Então o presidente Alessandro Barcelos faz algumas críticas à arbitragem sobre o pênalti, sobre essa questão do VAR e também numa outra bola, né, chutada pelo Inter, que bate mais ou menos na mão do jogador, no braço do jogador, perto do corpo e tal. E aí ele também fala sobre essa questão aí de não ter sido, pelo menos, conversado, né, com o VAR, né, a Daiane e a Edna nesse sentido. O Inter tem agora uma disputa de Copa do Brasil, quarta-feira, né, hoje à tarde, 4 da tarde, representação, mas claro, né, te esquece que não vai ter treino forte, não vai haver alguma questão técnica de correção nem nada, muito pelo contrário, né? Os jogadores devem não só descansar, mas principalmente, né, baixar o ritmo, porque hoje, reapresentação, os titulares devem trabalhar na academia, devem fazer o regenerativo, os reservas, de repente, um trabalho de campo reduzido, e aí amanhã, véspera de jogo, ou seja, tudo vai ser conversado, tudo vai ser corrigido, não só no gogó, mas também no vídeo. Beleza? A gente vai falando mais, cara. A gente vai falando principalmente agora ao final da tarde, assim que conversarmos com pessoas lá do Vestiário Colorado e também com o trânsito lá no Beira-Rio. Valeu? Obrigado por chegar até aqui. Não te esquece que a KTO.com é a minha parceira aqui do canal e ela te dá 20% de bônus no teu primeiro depósito com o cupom Ernest. Tamo junto? Forte abraço. Tchau.